Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. LUGG11, o LUG11, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então pessoal, antes de saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo, comenta para nós. Você conhece esse fundo imobiliário? Sabe de qual setor ele é? Quem é a gestora? Em que investe? É um setor novo, é algo bem inovador. Inclusive, eu trouxe um fundo aqui recente que também vai investir nesse segmento. Eu acho que vocês vão gostar bastante dessa proposta. Comenta se você conhece e, por favor, compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar atingir 5 mil inscritos, quem sabe até o final de dezembro ou até janeiro. E temos também a opção Seja Membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar? Torne-se um membro. Para você, acho que não vai te onerar. O valor é baratinho, tá? Mas para a gente vai fazer uma enorme diferença. Principalmente na evolução e crescimento do canal. Você também vai participar do grupo fechado do Telegram, grupos de estudo, acesso antecipado a vídeos e muitos mais outros benefícios. Esse vídeo foi uma sugestão do inscrito Philips X. Ele falou: Amu, fala sobre o LUG11, fim de apartamento residencial. Abraço. Vamos ver a respeito desse fundo imobiliário. Esse fundo, como o colega já falou ali, ó, é incorporação residencial. Só que aqui, a gente vai ver isso com mais detalhes lá dentro do relatório gerencial. Ele é uma incorporação no qual ele faz para alugar. Ele não faz com o intuito de vender. Se a gente for observar, por exemplo, o MFI, o TORD, o TIGAR, próprio MXRF, eles têm equity, eles têm incorporação lá. Só que geralmente nesses fundos aí é com o intuito de vender. Aqui, esse fundo é algo, assim, pelo menos aparentemente é algo inovador, é para oferir realmente ganho por meio de aluguel, tá? Então, incorporação residencial, é dezembro de 2019, na base de R$100. Ele tem como gestora o Banco Inter, mandato renda, e aqui é um ponto muito fraco do fundo. Apenas 17 mil de liquidez diária, ou seja, não tem liquidez. Você precisar movimentar num fundo desse aqui acima de R$2.000, R$3.000, ou seja, poucas cotas, né? Assim, até para um pequeno investidor, pode ser que você enfrente muita dificuldade para entrar ou sair do fundo, tá? Então esse aqui é um ponto muito preocupante. Os usuários do site dão nota 3 de 5, ele não está no IFIX e conta com 900 mil cotas. O PVP desse fundo é 0,67, ou seja, em termos de valor patrimonial, pode ser uma excelente oportunidade. Então o que a gente observa? Hoje o fundo tem um patrimônio de 112 milhões, só que o mercado está aceitando pagar apenas 75 milhões. Nem todo fundo imobiliário ele consegue ter valorização, mas nesse ativo a gente consegue ver o seguinte: é um fundo que foi lançado na base 100 e note o quanto está valendo as cotas, R$124, ou seja, ele teve uma excelente valorização tendo em vista tão pouco tempo de mercado. Então, atualmente, desses R$124, o mercado está aceitando pagar 83 apenas. Então isso representa 0,67. Tendo o mês 10 como referência, é um fundo que conta com 4 mil cotistas. Vamos à frente. Aqui a gente consegue observar o quanto o fundo está sendo negociado atualmente. R$ 83,79, muito próximo das mínimas de R$80. Ele teve lá no fundo, aí a gente vê uma pequena recuperada aí. O máximo no ano, ele atingiu aí R$ 103. Então o que a gente observa? Ele veio a mercado no valor alto, de R$ 128 aí, quando ele foi lançado. Veio um momento pandêmico em março de 2020, mas isso não afetou tanto assim o fundo. Ele dá uma recuperada a patamares de 110 e desde o mês 6 de 2020, mais ou menos, o fundo vem com tendência de queda, mas isso não é deste fundo exclusivamente. É uma tendência de queda de todo o mercado. E agora, mais recentemente, o fundo sofre uma queda maior, que isso também foi um movimento de vários fundos do setor de tijolos aí. Vamos à frente aí. Aqui a gente observa a distribuição desse fundo. Ele não tem regularidade na distribuição, assim, tem, mas assim, não é algo com grandes oscilações. A gente observa que na média o fundo tem conseguido ter uma melhora aí, ó, nos aluguéis, e a gente vai ver isso com mais detalhes lá dentro. Gostei do relatório, apesar de, assim,
na minha humilde opinião, poderia ser um pouco mais detalhada as informações que lá estão. E vou conversar mais a respeito do relatório lá dentro do relatório, tá? É um fundo, ou seja, ainda sem histórico, né? Alguns consideram que deve-se investir em ativos com pelo menos 5 anos de mercado, que aí você já passou por um certo crivo do tempo. Para fundos imobiliários eu não ligo para isso, para ações eu até penso nisso. Então ações, se ele não tiver pelo menos 5 anos, eu até posso me posicionar no ativo, mas com peso muito baixo. Fundos imobiliários eu também me posiciono, não com tanta cautela quanto ações, mas aí eu já não preocupo tanto com esse crivo do tempo aí. Apesar de que isso é algo muito importante, tá? Então esse fundo foi lançado no finalzinho de 2019. O 2020 ele fez um ano completo, 2021 provavelmente já inteirou mais um ano, né? Então esse fundo tem pouco mais de 2 anos. Vamos à frente. Aqui a gente vê as últimas entregas do fundo. Então a gente observa assim, que apesar de ter essas oscilações que a gente viu lá, são oscilações muito próximas da casa, ó, entre o pico aqui, ó, 54, 59, mas tendo como mínima aí, ó, 46 centavos. E isso a gente vai ver que é um fundo que possui diversos inquilinos. Então tem, vamos supor, um prédio tem diversos apartamentos lá dentro. Então, poxa, não vai ter, vamos supor, né? Depois a gente vai ver esses números com exatidão dentro do relatório. Tem 50, 100 apartamentos dentro do prédio. Então, poxa, são 50, 100 inquilinos. Então, no momento de dificuldade, é comum que um ou outro deixe de pagar. Então, por isso, essa diferença aqui na entrega dos rendimentos. Em termos de cota, a gente observa isso, não é desse fundo, é de todo o mercado, ó, que a cota começa a despencar do patamar de R$100 para 95, 94, 93, 92, 88, 83. Então, assim, isso é uma tendência do mercado aí. Confesso que fiquei bem decepcionado com o yield do fundo, eu esperava mais. Mas a gente vai ver assim, para mim é baixo o yield, muito baixo mesmo para os patamares assim. Como lá hoje o relatório gerencial fala que o fundo vale mais de 100, né? Tendo em vista isso, aí é mais baixo ainda. Mas tendo em vista o valor de mercado hoje, que está nesses patamares de 80 e poucos reais, entrou dentro de um limite que eu reputo ser aceitável. Mas tendo em vista o momento de crise, hoje a gente tem muito mais tijolos dando um yield muito melhor. Yield em torno de 0,7, 0,8, 0,9. Então, assim, em razão do yield ser muito baixo, principalmente nesses momentos em que a crise está apertando o fundo, esse ponto aqui me decepcionou bastante. Esse último yield de 51 centavos representa 0,61 e o fundo vem com acumulado de 7,18% aí, tá? Vamos à frente. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, vamos entender um pouquinho do fundo. O objetivo do fundo. O Lugo, que é o nome dele, né, apesar de ser LUG11, ele tem como objetivo oferir ganhos pela aquisição. Ó, ele compra e explora comercialmente empreendimentos imobiliários de natureza residencial. Ele é o primeiro fundo residencial 100% para aluguel, que foi o que eu falei. Existem fundos residenciais? Existem, mas com fins de venda. Eles ficam comprando, construindo, às vezes incorporando, né, fazendo todo o desenvolvimento do imóvel e depois vende. Aí faz outro, vende. Então esse aqui ele compra para alugar. As taxas do Inter são taxas sempre, assim, eu acho taxas aceitáveis. Então a taxa desse fundo é 0,76% ao ano, que engloba administrador e consultor. Vamos à frente. E aqui ele fala o seguinte, ó, mensagem aos investidores. Apresentamos um relatório referente a outubro. O LUG possibilita oferecer uma proteção contra a inflação pela correção periódica dos seus contratos. A gente vai ver isso dentro do relatório mais à frente. Em outubro, o fundo manteve uma taxa de ocupação de 96%. Isso aqui, ó, é esse ponto também que me decepcionou um pouco o fundo, tá? Assim, não é que decepcionou porque ele está com boa ocupação. É que ele está quase que 100% ocupado. Ou seja, a possibilidade de upside, pelo menos o fundo não fala nada, o gestor não fala nada, uma possibilidade de ganho, assim, de ter grandes crescimentos, de quando vencer essa vacância aí, dar uma melhor expressiva. Então, nesse ponto, eu não vejo como os rendimentos tendem a subir muito, entende? Então, isso me decepcionou um pouco. Mas parabéns para o fundo, no momento desse crítico, ele está com 96% de ocupação. Isso é muito bom. Mas para o ponto que, assim, eu teria interesse de talvez me posicionar nesse ativo, não gostei, assim, para mim é pouco, né? Os rendimentos aí que podem vir a gerar. Enfim, o laudo de reavaliação dos imóveis foi realizado em junho, elevando o valor para 112 milhões, com a valorização de 13,9%.
Aqui a gente vê o relatório, o DRE, né, demonstração de resultado do exercício. O que acontece? A taxa, como a gente viu lá, o 0,76, ponto, bacana. O que não entendi é despesas imobiliárias. Então, essas despesas vão para as operacionais. Na minha opinião, despesas operacionais é aquilo que o fundo está cobrando de taxa para ele operar o fundo. Então, essa aqui provavelmente é a taxa do gestor aqui, ó. Beleza? Bacana. Agora, me impressiona esse fundo ter tanta despesa imobiliária. Eu não entendo isso. Por que esse fundo está tendo tanta despesa imobiliária? Entende? Assim, ó, eu vou calcular para vocês somente essa taxa operacional e depois eu vou calcular com a taxa imobiliária, com essa despesa imobiliária. E aí que vocês vão entender o seguinte, isso tem impactado muito o resultado do fundo. Muito mesmo. Inclusive eu vou fazer aqui como se fosse assim, uma proporção para vocês verem se esses 77 mil de despesas imobiliárias aqui, ó, eles fossem para o bolso do cotista. Por que eu estou querendo dizer isso? A gente acabou de ver atrás, alguns slides atrás, que o fundo tem 96% de ocupação. Tá? Por que esse fundo está tendo um gasto tão alto assim com despesas imobiliárias? Isso não entra na minha cabeça, sabe? Poxa, amor, mas é porque tem... mas assim... tem muitos inquilinos, amor, é isso. Pô, mas a responsabilidade de IPTU, condomínio e outras despesas, isso aí fica a cargo dos inquilinos. Assim, posso estar equivocado, pode ser que eu não entenda do setor e isso, a chance é grande, tá? Muito grande. Mas não entra na minha cabeça essa despesa aqui, ó. Essa despesa me decepcionou muito. Sabe? Tipo, tendo 4% de vacância, por que tá gerando tanta despesa assim? Então quer dizer que se a vacância aumentar, come todo o percentual do fundo? Vamos abrir calculadora aqui e fazer cálculos. Vamos lá. Primeiro a gente vai calcular, eu vou até arredondar aqui, ó, 80 mil que é despesas operacionais. Então 80 vezes 100 dividido por 634. Então, inicialmente, a gente vê que a taxa está dentro de um percentual bem aceitável, já próximo do limite, que para mim é 15%. Eu reputo ser um limite assim, máximo que eu pagaria de ágio. Bacana. Mas olha só, quando entra o valor total, ó, eu vou colocar aqui, ó, 80 mais 78 vezes 100 dividido 80 mais 78 vezes 100 dividido por 634. E aí, pessoal, as despesas totais já tá impactando 24,92%. Eu não costumo sensibilizar despesas imobiliárias. Só que as despesas imobiliárias dos outros fundos de tijolos não costumam ser tão caras, tão representativas assim, frente ao total do fundo, entende? Então, assim, resumindo, isso me decepcionou muito. Tá? Agora eu vou calcular proporcionalmente o que esses 78 mil aqui representaria frente às distribuições. Ó, vamos lá fazer uma regra de 3. 459 mil, que foi o que o fundo distribuiu, está equivalendo 51 centavos, tá? Então vamos supor que esses 78 mil aqui entrassem no fundo. Então é 78 mil vezes 0,51 dividido por 459. Ou seja, pessoal, poderia o fundo estar entregando mais quase 9 centavos de dividendo. Tá? Mais quase 9 centavos. Será que isso seria de grande valia, de grande impacto? Na minha opinião, sim. Por quê? Ó, arredondando aqui, 60 centavos. R$ 0,60 frente a uma cota de R$ 83, ó, já melhoraria o yield para 0,72%, pessoal. Então, assim, ó, são pequenos centavos, que eu não considero pouco, tá? Mas que pode sair de um yield de 0,6 para 0,72. Sabe? Então, assim, novamente, pode ser ignorância minha, pode ser desconhecimento da minha parte, mas eu não sei dizer o porquê que está tendo tanta despesa assim. Um ponto de atenção que vocês têm que ter é o seguinte: o fundo vem com a reserva, um acumulado aí, ó, de 69 mil para possíveis melhorias aí,
né? Então, caso precise fazer alguma reforma, alguma situação, vem com valor em caixa aí. Bom, vamos à frente. Vamos lá. Baixa liquidez, yield baixo e taxa, assim, né? Pelo menos assim, eu vou considerar que são taxas caras, tá? E que podem estar impactando o resultado do fundo. Novamente, não sei dizer o motivo dessa taxa imobiliária aí. Ponto muito positivo, o fundo vem com 96% de taxa de ocupação, para mim isso é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Aqui ele mostra a ocupação por cada um, ele tem 4 imóveis, tá? A gente vai ver eles com mais detalhe lá. Então a gente vê uma excelente taxa de ocupação desses imóveis, sabe? Na minha opinião, tudo positivo. A taxa de distrato, que as pessoas saindo do aluguel, rompendo o contrato de aluguel, já chegou a ser maior no momento mais problemático da crise, né? No segundo trimestre de 2020. Mas a gente vê que está agora dentro da normalidade de 5% aí, tá? Vamos à frente. Aqui, ó. Os imóveis estão bem distribuídos, na minha opinião, apesar de serem só 4. Então, a média seria mais ou menos 25% para cada imóvel. E a gente vê que estou um pouquinho para cima de 30% e o outro um pouquinho para baixo para 20%. Então, tá, assim, os imóveis estão bem representativos, que eu quero dizer. Isso não desbalanceia muito o fundo, eu gosto muito dessa ideia. Ele tem imóveis em São Paulo, Minas e Paraná, em várias regiões do país, diversificação geográfica. A maioria dos seus inquilinos são pessoa física, porque é aluguéis, apartamentos, né? Ele tem aluguel de pessoa jurídica ali, mas é 1% apenas. Eu não vou ler aqui para vocês, tá bem pequenininho aqui. Se vocês quiserem ver com mais detalhes, vocês podem pausar o vídeo e ler. Aqui eu achei bem interessante, ó. O fundo conta com seguro aluguel. Então, se o inquilino deixar de pagar o aluguel, começa a cobrir. Ponto positivo também, sabe? Eu vi muitas coisas bem bacanas, mas essa parte financeira do fundo me decepcionou muito, muito mesmo. Então, aqui mostra quando cada mês a mês, o percentual dos inquilinos que vai ter sempre renovação, ó. Isso aqui é um ponto bem bacana. Então, o fundo ele vai conseguindo mês a mês ter alguns ganhos aí e conseguir renovatórias, né? Então, aqui, ó, os contratos são corrigidos nos próximos 12 meses pelo IPCA, ponto positivo. Os vencimentos dos contratos, por ser aluguel, você não vai encontrar, ainda mais residencial, contratos muito, muito longos, ó. Então, a sua imensa maioria começa a ter um impacto maior aí, ó. Final de 2022 para 2023, mas eu não vejo isso como sendo tão preocupante, porque realmente é normal ter giro em contratos de aluguel, tá? E aqui são os imóveis. Eu achei interessante, pelo que eu entendi aqui, o seguinte... Aqui é o valor médio do metro quadrado, não é alto por ser imóveis de aluguel, então não é um altíssimo padrão como a gente vê 100, 120 reais o metro quadrado em imóveis de alto padrão, né, galpões, escritórios e coisas nesse sentido, mas eu achei interessante. E outro ponto que eu achei interessante é o seguinte, ó, junho de 2021, o imóvel, pelo que eu entendi, pagava 1.176 de aluguel quem quisesse alugar lá. E a gente vê na redondeza valores de 1.300, ó, de 1.000, de 1.500. E o que a gente observa? O fundo conseguiu melhorar aí o aluguel, ó, de 1.176 para 1.210 e muitos imóveis próximos tiveram queda. Então a gente vê assim, o fundo conseguiu subir no momento que os fundos, os outros imóveis, os concorrentes, né, entre aspas, se mantiveram ou até caíram. E o preço dele é condizente com o mercado, não está nem muito caro nem muito barato. E a gente pode ficar observando isso em vários setores aqui, ó. 1.573 se manteve estável, mas esse aqui que alugava por 1.600 teve que baixar para 1.030. Esse aqui, ó, 1.200 baixou um pouquinho. 1.100, esse conseguiu subir, mas 1.300 baixou. Então assim, o que a gente observa? Ó, esse imóvel aqui é em Belo Horizonte, Minas. Esse outro é Curitiba, Paraná. O ponto é, o que dá a entender é que o fundo vem conseguindo pelo menos manter ou oferir melhoras, enquanto o mercado, a região, a concorrência próxima não está conseguindo ter o mesmo resultado que o fundo. Então isso eu vejo também como sendo muito positivo, tá? Vamos ver aqui os outros imóveis. Curitiba também e Campinas, o restante dos imóveis do fundo. Então assim, pessoal, eu gostei muito da ideia. Os imóveis aqui, ó, aluguel, a gente vê uma melhora no metro quadrado do aluguel, né? Porque depende do padrão construtivo. Obra concluída, sabe? Ó, como eu falei, ó, 128 unidades, 120 unidades. Então, a proposta me encantou muito. Encantou muito mesmo. Mas fiquei bem decepcionado com a entrega financeira do ativo.
todo o resto, até aquela liquidez baixíssima, para mim não é problema. É sim, é um risco, você tem que tomar cuidado, tá? Mas eu tenho um objetivo muito buy and hold, muito de segurar mesmo o ativo. Tendo em vista isso, ora, para mim não vejo como sendo nada demais não, tá? Vamos à frente aqui, vamos lá. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do Lug11 são somente essas informações. Vou pedir e reforçar novamente. Por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, gostou do que você viu? O que você gostou do resultado dos números desse ativo? Assim, eu vejo isso como muito promissor. Eu só esperava que a entrega, o rendimento, a taxa entregue, o TIR fosse um pouco melhor. Um ponto muito positivo é que o fundo, né, nas suas avaliações dos imóveis, teve uma boa valorização, né? Mesmo no momento pandêmico. Mas, novamente, a parte de entrega me decepcionou muito. Muito mesmo. Eu esperava, assim, lógico que essa é a visão de uma pessoa que não é especialista do mercado, né? Mas, assim, agora trazendo para o mundo real, se a gente levar por base e um imóvel, assim, nosso, né, de uma pessoa física normal, a gente receberia em torno de 0,3, no máximo 0,4. Em cima disso, teria que pagar imposto de renda, teria todos os custos de manutenção do imóvel. Se você for pagar para um imobiliário ou para alguém tomar conta, o seu resultado ainda é menor ainda. Tendo em vista essa ótica, e esse fundo ele se aproxima muito, vamos supor, eu mesmo tenho imóveis. Eu tenho kitnets de baixo padrão construtivo, eu tenho. E assim, o yield das minhas kitnets são muito bons. Mas eu mesmo, se eu tivesse... Assim, se o mercado estivesse propício e eu conseguisse me desfazer das kitnets, eu venderia rindo para ontem, para eu investir em fundos imobiliários. Mesmo o yield que eu tenho é muito acima desse 0,3, 0,4 de mercado aí. Mas é muito trabalheira, dor de cabeça. Depois que eu descobri fundos imobiliários, assim... Eu fui descobrir isso depois que eu já tinha as kitnets, sabe? Então... Mas enfim. Comenta aí o que vocês acham. Eu vejo muitas coisas positivas, mas tendo em vista o leque que o mercado oferece e proporciona, esse yield me decepcionou um pouco. Se o fundo fosse mais transparente, explicasse um pouco melhor, e fosse algo que eu achasse sensato, bacana, mas eu não entendi aquela taxa, tá? Como não tive interesse no fundo, eu não vou entrar em contato com a gestora. Agora, se você se interessou, tá? Esse é o nosso papel como investidores, entrar em contato com a gestora. Entre em contato, manda e-mail, cobra, pergunta, e eles com certeza respondem, sabe? A maioria das gestoras tem um contato e uma resposta muito boa com os investidores ou possíveis investidores. Enfim, vou pedir novamente, por favor, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude na meta de 5.000 inscritos. Muito obrigado aos 3.279 inscritos. Torne-se um membro do canal, nos ajudando financeiramente. Pessoal, clique no botão azul e descubra. Você vai ver que o valor é bem baratinho, não vai te onerar e pra gente vai fazer uma enorme diferença. A gente tem uma meta bem ousada de membros aí, que poderia dar uma força financeira bem bacana pro canal. Apesar do valor ser pequeno, eu precisaria de um número altíssimo, gigantesco, mas é com paciência, um passo de cada vez. Quem sabe no futuro aí a gente atinge esse quantitativo de membros aí para ser tipo... literalmente um apoiador do canal mesmo na parte financeira. Mas enfim, não tem problema, a gente vai passo a passo, com calma, né, sem pressa. Gostaria de agradecer, Felipe. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido o meu ponto de vista. Se você for cotista do fundo, não entenda como ofensivo ou como crítica, né, nesse sentido. Sempre que eu trago os vídeos, eu tento ser transparente e expor o meu ponto de vista. Não quer dizer que eu seja o senhor da razão, que seja o único ponto, tá bom? Agradeço de coração a cada um de vocês. Eu vou ficando por aqui. Eu espero encontrá-los, todos vocês, nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite. Fui! Artlist.io. Music licensing reimagined.
List.io